Olha, hoje pela manhã, eu quero apenas retomar aqui o fio da meada para dar esse sentido de continuidade para quem não esteve aqui hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu comecei uma série de mensagens para esse mês de janeiro sobre como é que são as terapias de Deus nos nossos corações, nesses momentos em que nós nos sentimos abatidos, angustiados, com medo, sozinhos. Há diversos momentos na nossa vida em que nós passamos por essas situações e o que nós estamos fazendo é vendo como é que Deus trabalha conosco e como é que Deus trabalha em nossos corações nesses momentos. Hoje pela manhã foi a primeira mensagem da série, eu fiz uma espécie de introdução, de prólogo, em cima de Hebreus capítulo 12, quando há lá uma palavra sobre a necessidade de fortalecermos nossas mãos enfraquecidas, os momentos em que nossos joelhos vacilam, os momentos em que ficamos mancos e vamos caminhando com certa dificuldade. E eu estabeleci hoje aqui na nossa mensagem pela manhã alguns princípios gerais sobre como Deus nos dá suporte nesses momentos de abatimento. Estou chamando de abatimento esses momentos que nos sentimos mais enfraquecidos, mais desanimados, mais desmotivados, mais entristecidos. E como é que isso, se a gente deixa, vai tomando conta da gente até nos paralisar completamente e talvez até nos jogando numa profunda depressão. Então, hoje pela manhã nós vimos como é que Deus está interessado em ser esse suporte para nossos momentos de abatimento. E o que nós vamos fazer a partir de hoje, e agora à noite, muito especialmente, nos próximos domingos, é pegar cada personagem, alguns personagens da Bíblia que passaram por momentos assim, de grande abatimento, de grande frustração, de grande desânimo, de grande desalento, de grande decepção, de grande tristeza, de grande desesperança. E como foi, a gente vai ver nesses textos, como foi que Deus trabalhou esses corações e fez com que eles se reanimassem, se reerguessem, retomassem seu rumo, retomassem sua vida, superassem aquele momento difícil e prosseguissem. Porque a grande finalidade da nossa caminhada aqui é sempre prosseguir. Nós sempre somos desafiados a prosseguir, apesar das adversidades, dos problemas, das dificuldades. A grande chamada é que prossigamos, é que continuemos caminhando, superando os momentos difíceis, dando um novo rumo aos nossos passos e prosseguindo. A vida só faz sentido enquanto nós estamos prosseguindo. E hoje eu quero mostrar para vocês como é que Deus fez isso na experiência que Abraão tem com ele. Abraão é um dos primeiros grandes personagens da Bíblia. Abraão deu origem ao povo hebreu. A história do povo hebreu vai percorrer todas as páginas do Antigo Testamento, e quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus Cristo é judeu, ele nasce no ambiente judaico, o cristianismo nasce no ambiente judaico. Então a história do povo hebreu tem muito a ver, inclusive conosco, com a nossa cultura judaico-cristã, naquilo que nós temos aprendido e encontramos nas Escrituras. Então Abraão é um personagem fundamental, é chamado de o pai da fé, porque foi submetido a provas duras e mostrou que confiava, que prosseguia. Mas mesmo Abraão, teve momentos em que sobre ele desceram trevas densas e profundas e apavorantes. É exatamente essa expressão que o texto usa. Sobre ele desceram trevas densas e apavorantes. Até esse que era o pai da fé passou por um momento de escuridão, de treva, de adensamento da escuridão e das trevas na sua vida. E como é que foi que Deus trabalhou com ele? É isso que eu quero convidar você a ver no capítulo 15 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 15, eu quero ler com você esse capítulo todo e fazer aqui os destaques que a gente precisa fazer. Veja bem então como foi essa experiência de Abraão e vamos ver como é que Deus lidou com ele
e em que termos Deus foi fazendo essa terapia desse divã celestial, dessa sala de terapia celestial pela qual Abraão passou na presença de Deus. Depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasceno, que é o meu servo? E acrescentou: tu não me deste filho algum para ser minha descendência, filho algum para ser meu herdeiro, mas tem aqui um servo da minha casa que eu estou entendendo que será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência, como essas estrelas aí que você não pode contar. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Isto é, Abraão não se tornou justo por ser perfeito, mas ele se tornou justo diante de Deus porque confiou no Senhor. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, para dar-lhe esta terra aqui em que você está agora, Canaã, na qual você está passando agora. Essa terra aqui você terá como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Vejam, são duas promessas que Deus está fazendo a Abraão: que ele vai ter uma descendência a partir de um filho dele, que se transformará num povo, e que aquela terra que ele estava pisando ali em Canaã seria a terra do povo que descenderia dele. Como é que eu posso saber que tomarei posse dessa terra? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Veja agora, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, que foi o que aconteceu no Egito. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens, que foi o que aconteceu com Moisés tirando o povo do Egito. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes, aqueles que eu vou libertar do Egito, vão voltar para cá, essa terra agora que você está pisando. Porque a maldade dos amorreus que moram aqui nessa terra ainda não atingiu a medida completa, mas quando atingir, eles serão expulsos daqui, e quem vai herdar essa terra são esses seus descendentes que virão do Egito. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Fique com essa imagem na sua cabeça, por favor. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quisineus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus
e dos jebuseus. Não era uma situação fácil mesmo. Primeiro porque ele tinha abandonado tudo que ele tinha. Ele morava numa cidade relativamente boa na Mesopotâmia, que era Ur, uma cidade até certo ponto importante naquela região. Ele abandonou seus familiares, seus parentes. Ele saiu da sua terra como um refugiado desses da Síria que a gente vê aí. Ele era respeitado, ele tinha bens naquela terra, ele já tinha alcançado uma posição ali muito boa, era um homem que já tinha feito a sua vida naquela terra, e aí Deus vem, diz para ele abandonar tudo aquilo e sair para o nada. Para onde ele nem sabia para onde. Deus simplesmente disse: você vai sair e vai para onde eu vou mostrar que você vai. Só isso. Agora veja só, você hoje em dia, que tem um aplicativo no celular para chamar táxi, que você sabe direitinho de onde você vai sair, onde você vai chegar, quanto vai custar, por onde vai passar, quanto tempo leva, que dá para você fazer todo esse cálculo direitinho. A gente nem pode imaginar o que é a gente abandonar tudo que a gente tem e sair para o nada. Não é à toa que de vez em quando Abraão caía em si e perguntava: o que eu estou fazendo? E aí virava para Deus e perguntava: me dá uma pista. Me dá uma pista. Você disse que eu vou ter uma descendência. Eu já sou idoso. Minha mulher é idosa. Não podemos ter filho. Descendência, quem vai ser essa descendência? Você disse que é para eu ir para um lugar que vai me dar uma terra. Onde é essa terra? É aqui? Mas essa terra está habitada por um monte de gente. Tem gente aqui estabelecida, trabalhando, vivendo, guerreando, protegendo a terra, governos estabelecidos, tudo funcionando. Que garantia que eu tenho que como é que isso aqui vai ser meu? Me dá uma pista. Me dá uma pista. Está dando para perceber o tormento dele? Está dando para perceber por que houve um determinado momento em que, naquele medo do futuro, angústia com relação às coisas completamente inseguras. A gente, quando está inseguro, a gente fica angustiado. Você só fica bem quando você sabe para onde você está indo, onde você está pisando. Você pode não conhecer o futuro, mas você se sente seguro se hoje você tem condições de imaginar um futuro. Você pode não saber o que vai acontecer com você amanhã, mas você se sente seguro quando olha ao redor e vê: bem, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego, eu tenho um salário. Agora, de repente tudo isso é tirado, e você não sabe o que vai acontecer com a sua vida, você não sabe onde você vai estar amanhã. Aí vem uma angústia doida. Vem medo, vem angústia, exatamente dessa forma que Abraão estava se sentindo. Por isso que no meio daquela angústia toda, densas trevas apavorantes vieram sobre ele, que é o momento da dúvida, é o momento do medo, é o momento da angústia. O que eu estou fazendo? O que vai ser da minha vida? Que velhice eu vou ter? Já tenho uma certa velhice que eu tinha tudo, mas e agora? Qual é a velhice que eu vou ter mais para frente? Onde? E vivendo do quê? Momento de muita dúvida. E nem o homem que tivesse a maior fé do mundo não passaria por um momento de dúvida como esse que Abraão estava passando. Então, a questão que eu gostaria de colocar essa noite é a seguinte: se esses momentos de ansiedade, de angústia e de medo e de insegurança são coisas que nós também experimentamos. Nós também experimentamos momentos de medo, de insegurança, de angústia, de ansiedade.
Nós também, em alguns momentos da nossa vida, sentimos o que são as trevas densas e apavorantes. Principalmente à noite. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro, e aí vem o que eu costumo dizer que é as minhocas do pensamento. Pode perceber, parece minhoca mesmo, um monte de minhoca que não deixa você dormir. Vão percorrendo o seu cérebro e vão andando ali por suas ideias, e uma vem emendadinha na outra, e você vai lembrando de um monte de coisa, e vai pensando num monte de coisa. É a minhocada do pensamento. E a gente vai vendo aquele relógio digital ali do lado, os números correndo, virando, tá? De 1 da manhã para 2 da manhã, 2 da manhã para 3 da manhã, e você dizendo, preciso dormir, mas a minhocada não deixa. Então, elas estão lá, na sua cabeça. Todos nós passamos momentos assim. Agora, como eu disse hoje pela manhã, uma coisa nós temos, que é o interesse de Deus em ser suporte para a gente nesses momentos de abatimento. Nós temos um suporte que trabalha conosco. Já dei hoje pela manhã uma série de características desse suporte de Deus. Se você perdeu a mensagem de hoje de manhã, seria interessantíssimo você resgatá-la no site da igreja e ouvi-lo. Agora, como é que Deus trabalhou com Abraão? E a partir de como Deus trabalhou com Abraão, como é que Ele trabalha com a gente? Se a gente prestar bem atenção no texto, nós vamos ver aqui pelo menos 4 coisas. A primeira é a seguinte: a gente entra num medo, numa angústia, numa ansiedade, num sentimento de insegurança tremendos, quando a gente tenta confiar nas promessas de Deus, tenta lembrar das promessas de Deus, mas olha, e toda a nossa realidade ao redor está dizendo o contrário. Aí a gente entra em parafuso. Tem lá uma palavra de Deus dizendo que vai nos proteger. Aí de repente a gente ouve uma notícia de um cara que é crente, que é uma pessoa fabulosa, que é um exemplo de criatura, que servia a Deus na igreja de uma forma fantástica, foi assaltado e tomou um tiro na cabeça. Aí você lembra que tem uma promessa de Deus dizendo que vai guardar os seus. E aí você pensa que aquele camarada lá tomou um tiro na cabeça. E aí qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Espera aí, Deus não disse que ia tomar conta? Deus não promete que guarda? Como é que isso foi acontecer na vida dele? A gente pensa isso. Ou sou só eu que penso assim? Ninguém mais pensa desse jeito? Eu já penso às vezes, isso vem na minha cabeça, sim. Agora tem uma coisa. Esses momentos de dúvida, de insegurança, vêm à nossa cabeça quando a gente tem esse choque entre a promessa de Deus e o que a gente vê acontecer ao nosso redor. E aí o que é que Deus fez com Abraão? Com ele foi a mesma coisa. Tinha a promessa de que ele ia ser pai. Aí ele olhava e dizia, como? Como? Se eu não posso ter filhos? Se a minha mulher não pode ter filhos? Então ele faz um choque entre o que Deus prometeu e a realidade. Ele olha para o que Deus prometeu, olha para a realidade dele e entra em parafuso. Aí como é que Deus resolve isso? Como é que Deus resolveu isso? Deus resolveu isso, primeiro, lembrando a Abraão quem ele era. E o que é que ele disse? Eu sou o Senhor. Isso significa que tem coisas realmente que a gente não consegue explicar. Tem coisas que fazem parte da economia de Deus, da maneira de Deus trabalhar e que nós não sabemos explicar, porque Ele é o Senhor. Agora veja a contradição. Abraão chama Deus assim no versículo 8, ó soberano Senhor, e em seguida ele pergunta, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Ele tinha que resolver. Ele tinha que resolver. Ou Deus
é o soberano Senhor, e ele confia, diz, bom, ele é o soberano Senhor, não sei como é que vai acontecer isso. Isso me lembra pastor Davi Gomes. Pastor Davi Gomes foi uma pessoa, na nossa denominação batista, de grande projeção. Agora, o que caracterizava o pastor Davi Gomes, essencialmente, era as suas posturas de fé. Ele entrou numa de comprar um edifício no centro da cidade para fazer lá a Igreja Batista da Esperança, que ele chamava de Edifício da Fé. E partiu para a compra, fez uma dívida enorme com a Caixa Econômica e comprou o prédio. E uma vez eu me encontrei com ele, eu estava começando, eu era novinho, eu comecei com 21 anos, eu lembro que ele olhava para mim e falava, isso aqui é meu pastor adolescente e tal. Aí eu virei para ele e falei, pastor Davi, me diz uma coisa, o senhor, com essa dívida enorme lá da sua igreja, junto com a Caixa Econômica Federal, como é que o senhor consegue dormir com essa dívida? Ele virava para mim e falou assim, a dívida não é minha, é dívida de Deus, ele que pague. E pagou. E pagou. Eu lembro uma vez que eu viajei para a convenção, para a Assembleia da Convenção Batista em Salvador, isso há miríades de anos atrás, quando eu ainda ia à convenção. E para embarcar, eu sempre tive um certo receio de avião. Estava todo mundo ali para embarcar, esperando para embarcar. Aí quando eu olho assim, quem é que está embarcando no mesmo avião? Davi Gomes. Aí eu pensei assim, esse avião não cai, Davi Gomes dentro dele, esse avião não cai. Aí entramos, aí sentou perto da gente, ali, e aí do lado, o avião foi, e aí a gente entrou numa turbulência doida, aquelas turbulências, que o avião vem, todo mundo apavorado, abria aquela porta do bagageiro, caía coisa no chão, estava no meio do serviço de lanche, era a época que o avião dava lanche, então estava no meio do serviço de lanche, aí suspenderam o serviço de lanche, quando você vê a aeromoça voltando com aquele carrinho, suspendendo o serviço de lanche, aí eu fiquei apavorado, mas eu olhava, não, Davi Gomes está aqui. Aí daqui a pouco o Davi Gomes vira para mim e fala assim, eu fico com uma pena doida de vocês que são jovens, que não viveram nada e podem morrer num momento desse aqui. Aí eu já estou no fim da vida, posso morrer à vontade, eu fico com pena de vocês. Aí eu pensei, meu Deus, agora arrasou tudo. Nem ele está acreditando que esse negócio vai ficar no ar. Abraão foi mais ou menos um negócio desse aí. É como se Deus estivesse mostrando para ele, eu sou o Senhor, e ele dizendo, soberano Senhor, mas ao mesmo tempo perguntando, como é que eu vou ser pai, como é que eu vou ser dono dessa terra? Bem, nesses momentos de insegurança, de medo, Deus nos lembra quem Ele é. Ele diz, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. É mais ou menos o que Jesus Cristo disse para os discípulos lá. Tem tempestade e tal. Calma. Calma. Eu estou aqui. Então acontecem certas coisas realmente que a gente não entende. E nessas horas que a gente está diante das confusões, dos absurdos da vida, vem Deus e lembra, eu sou o Senhor. Aí é o que ele diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então essa é a primeira coisa que Deus faz no nosso coração, é fazer a gente lembrar que Ele é o Senhor. Então não se apavorem, não tenham medo, não fiquem inseguros, tem certas coisas que acontecem sim que a gente não pode explicar, mas eu sou o Senhor, eu não perdi a rédea, eu não perdi o controle, eu continuo no comando. A segunda coisa que acontece aqui, é que outra coisa que deixa a gente com muita insegurança, com muito medo e com muita angústia, é quando a gente resolve dar uma ajuda para Deus e resolve fazer a coisa do nosso jeito. Resolve precipitar certas coisas e resolve fazer a coisa da nossa maneira, do nosso jeito. E aí, em vez disso resolver o nosso problema de angústia, e medo e insegurança, aumenta ainda mais. Porque às vezes a gente se mete num rolo, se mete num problema muito maior, por falta de sabedoria, de bom senso, e por querer antecipar certas coisas.
O que aconteceu aqui com Abraão foi a mesma coisa. Deus prometeu para ele que ele teria o herdeiro, e ele falou, vou dar uma ajuda. Eu não posso ser pai, mas tem aqui o meu servo. Eu estou entendendo que o meu servo Eliezer é que vai ser meu herdeiro. Eu vou constituí-lo então dono de tudo que eu tenho, porque vai ser meu herdeiro. Olha, Abraão querendo dar uma ajuda para Deus. Mas pior vai fazer a Sara depois. Depois que Sara fica sabendo que Abraão é que seria pai, ela olha para ela e diz, mas eu sou muito velha. Aí ela resolve o problema, sugerindo a Abraão que tivesse o filho com a escrava Agar. E aí, cria uma situação, porque aí realmente Agar fica grávida, nasce Ismael. E aí Deus vem e diz assim, mas não é esse o herdeiro vai ser filho de vocês. E aí Sara fica enciumada, porque Agar começava a olhar para Sara e dizia, você é uma infértil, a mãe do filho de Abraão sou eu. Tá bom, a mãe do filho de Abraão era ela, só que a patroa era Sara, então mandou ela embora. E aí criou uma situação de Agar ficar desamparada na estrada. Bom, o pior problema que Sara criou nisso aí foi que de Ismael vieram os árabes que nunca entraram num acordo com os descendentes de Isaac. E fez com que árabes e judeus convivessem até hoje numa animosidade imensa. Então, quando a gente quer resolver a coisa do nosso jeito, da nossa maneira, às vezes a gente estraga tudo. Às vezes a gente estraga tudo. Então, aí Deus vem e mostra pra gente que do jeito dele é melhor. De vez em quando Deus sopra no nosso ouvido, olha que do meu jeito é melhor. E às vezes Deus até deixa a gente fazer do nosso jeito, para a gente aprender que do jeito dele é melhor, porque às vezes só ele sugerir não adianta. Ele sopra no nosso ouvido, olha que do meu jeito é melhor. A gente conhece na palavra de Deus que do jeito dele é melhor. A gente entende que do jeito dele é melhor. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa, conversando com uma pessoa que disse que teve um sonho, ela estava muito aflita com uma situação, e teve um sonho, e teve lá uma situação no sonho lá que um detalhe que aqui não vem ao caso, mas teve um momento no sonho lá que uma pessoa do sonho, conversando com ela, dizia, não se preocupe, Jesus vai dar um jeito. E ela acordou desse sonho, e essa frase tão simples, Jesus vai dar um jeito. Eu fico pensando nessa frase, Jesus vai dar um jeito. Foi pensando nisso, Jesus vai dar um jeito. Deixa na mão dele. Do jeito dele é melhor. Então a gente às vezes fica numa insegurança danada, num medo, se mete num monte de rolo, se mete num monte de confusão, porque quer resolver do nosso jeito. Do jeito de Deus é sempre melhor. É importante que conheçamos sua palavra e que aprendamos sua palavra para nós descobrirmos como do jeito de Deus é melhor. A terceira coisa que aconteceu é muito sugestiva. Esses sentimentos de medo, de angústia, de aflição, de ansiedade tomam conta do nosso coração quando a gente fica com o olho muito preso nas coisas de baixo, nas coisas efêmeras. O que é que Deus fez com Abraão? Quando Abraão entrou nessa de realmente querer que Deus desse uma dica, que Deus mostrasse algo mais concreto, e entrou nessa de duvidar, de ficar em dúvida, de ficar com receio, Deus disse para Abraão o quê? Vem para fora da tenda, vem aqui fora, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí foi lá para fora e mandou Abraão fazer o quê? Olha para cima. E aí quando Abraão olhou para cima, uma vez, o ano passado eu fui a um acampamento em Cunha, falar lá, e eu olhei de repente para cima e vi aquele céu estrelado, coisa que a gente em cidade grande não tem condição de ver, nós não vemos. Por causa da iluminação excessiva, por causa da poluição excessiva, a gente não vê. Lá em São Paulo, eu só via céu assim dentro do planetário. Paulista não é brincadeira. Paulista conhece galinha só no prato. E conhece estrela só no planetário. Sabe como é? Mas lá
lá em Cunha, olhando aquele negócio imenso. Sabe estrela que parece que não tem onde encaixar mais nenhuma? Que os espaços estão todos ocupados, uma estrela em cima da outra. É um negócio impressionante. Eu fiquei chocado quando eu olhei aquilo. Eu não sabia que tinha tanta estrela no universo assim. Foi mais ou menos isso aí que eu acho que Deus mostrou para Abraão. Falou, olha para cima, vê lá. Isso aí, ó. Isaías tem um negócio desse no capítulo 40. Deus dizendo para o povo, eu conheço o nome de todo esse exército de estrelas que vocês veem. Porque eu sou o Senhor. Então a maneira como Deus trabalha nosso medo, nossa angústia, nossa insegurança é nos mostrando que em vez da gente ficar olhando só para as coisas efêmeras que passam, a gente tem que aprender a olhar para as coisas que duram, eternas, que estão ali, que são maiores do que a gente, e pensar que Deus ainda está acima delas. As estrelas são coisas grandiosas. O Sol do nosso sistema solar é uma estrelinha, imagina isso, é uma estrelinha. Há sóis que são quase 5, 6, 10 vezes maiores do que o solzinho do nosso sistema solar. E Deus está nos chamando para confiarmos naquele que criou esses sóis todos. Foi isso que ele quis mostrar a Abraão. E Deus trabalha nosso sentimento de abatimento, de medo, de angústia, falando, escuta, para de olhar para as coisas pequenas que passam e efêmeras. Pare de olhar para essas coisas que dão insegurança. Olhe para as coisas que dão segurança. Olha para cima. O que é que diz o salmista? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem que olhar para o monte, tem que olhar para cima, tem que olhar para as estrelas, parar de olhar para as coisinhas, parar de olhar para as ameaçazinhas e olhar para as coisas eternas. Quando a gente olha para a dimensão eterna das coisas, quando a gente olha para a dimensão eterna das coisas, aí é que a gente vê que o nosso Deus, que pertence à dimensão eterna das coisas, é que está cuidando da nossa vida. E por fim, a quarta e última coisa que Deus fez para trabalhar o coração angustiado, cheio de trevas de Abraão, cheio de insegurança, cheio de medo. E aí vem essa parte que eu queria falar para vocês também, que eu pedi para vocês prestarem atenção. Nós sabemos dos costumes que os judeus tinham de sacrificar animais, e isso vem desde o tempo lá de Abraão, a gente já compreende isso. O sacrifício dos animais significava que o pecado levava à morte e precisava de uma punição e alguém tinha que morrer no lugar do pecador. Bom, o fato é que todos aqueles sacrifícios tinham só um valor simbólico para apontar o que o grande Cordeiro de Deus faria por nós na cruz. Mas aqui nesse episódio tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Abraão ofereceu aqueles animais no altar, mas aí começou a descer aves de rapina, que eram urubus, falcões, gaviões, essas aves que comem carne, desciam e queriam pegar o cadáver daqueles animais, e como aqueles animais estavam ali no altar e oferecidos, Abraão foi espantando essas aves de rapina. Aí depois, diz o texto, que veio um fogo, uma tocha que passou entre os animais, e só depois que a tocha passa entre os animais, é que Deus volta a falar com Abraão e volta a lembrar Abraão da promessa que ele fez. Então presta bem atenção nisso. O nosso sentimento de medo, de angústia e de insegurança, ele não vai ser superado enquanto a gente está preso aos cadáveres das nossas liturgias e rituais religiosos. Porque as liturgias e os rituais religiosos são só cadáveres. E a gente fica tendo um trabalho enorme de espantar os urubus dos cadáveres. Para isso ter algum sentido, para que nossa fé, nosso culto, nossa devoção tenha algum sentido, é preciso que essa
tocha de Deus passe entre eles. O que eu estou dizendo é que enquanto nós somos só religiosos e cumprimos só rituais religiosos, medo e angústia não são solucionados, porque religião nenhuma desse mundo resolve os problemas da nossa angústia. É preciso que a tocha da presença de Deus esteja presente. É preciso que a luz de Deus ilumine a coisa. E aí a gente descobre que não basta só ser religioso nem cumprir um rito, é preciso ter uma experiência de fé verdadeira, autêntica, pessoal, com o próprio Deus, que é a luz da nossa vida. E é aí, quando o nosso ritual, a nossa liturgia, a nossa postura religiosa deixa de ser só esse cadáver sobre os quais as aves de rapina sobrevoam. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada vez que a imprensa fala dos evangélicos, eu sou obrigado a dar boa parte de razão para eles. A imprensa são aves de rapina, sim. Mas deles, essas aves de rapina estão sobrevoando cadáveres. Porque tem muito aí que é só religião, só ritual, só manipulação de fé, só igrejismo vazio. São os templários. Agora eu vou dizer, quando tem tocha de Deus, vai ver se a imprensa fala de Billy Graham. Billy Graham ocupou a página da Time como o evangelista mais respeitado de todos os tempos. Ele nunca deu isso aqui de motivo para falarem dele. Esses envolvimentos políticos, essa politicagem. Quando eu ouço certas coisas, eu penso, aves de rapina voando sobre cadáveres, porque são cadáveres que atraem aves de rapina. Aí precisa é que a tocha de Deus brilhe verdadeiramente nisso aí. Eu vou dizer uma coisa para vocês, muito do nosso medo e da nossa angústia é porque a gente vive aquele cristianismozinho de igreja. Aquele cristianismozinho de ritual. Aquele cristianismozinho de liturgia. Bota a tocha da presença de Deus na vida de uma pessoa para ver se fica ave de rapina perto. Cadáver ressuscita. Não tem medo e não tem angústia que consiga resistir à presença da tocha e da luz de Deus na vida de alguém. E é isso que eu aprendo nesse texto de Abraão. Nosso medo e nossa angústia é superada e é vencido quando nós lembramos quem é Deus. É superado e é vencido quando nós confiamos no jeito de Deus fazer as coisas. É superado e é vencido quando nós olhamos para as coisas eternas. E é superado e é vencido quando, em vez de cultuar cadáveres, nós cultuamos o Deus verdadeiro e temos um relacionamento verdadeiro com Ele. É só aí que nossos medos e angústias são vencidos. E é isso que eu quero convidar você a fazer essa noite. A deixar que esse suporte de Deus atue no seu abatimento, no seu medo, na sua angústia. E quando a tocha de Deus, quando o fogo de Deus, quando a luz de Deus está no meio, não tem trevas que resistam. Porque treva não é nada mais do que ausência de luz. Bota a luz no meio que a treva desaparece. Acende a luz que a treva desaparece. Acende a luz que a treva some. A treva só está ali porque não há luz. Quando a gente coloca a tocha de Deus, a luz de Deus, não tem treva densa, não tem treva de pavor, não tem treva de medo, não tem treva de angústia, não tem treva de ansiedade que sobreviva, porque quando a luz do Senhor está conosco, não fica treva nenhuma no nosso redor. É nessa luz que nós nos apegamos, e é ela que deve brilhar em nossa vida e em nossos corações. Vamos